Boa tarde a todos. Boa tarde. Neste dia maravilhoso de sol, que nós escolhemos vir à Casa Espírita, estamos a fazer muito boas escolhas, como diriam as crianças de evangelização. Então é com alegria que nos encontramos aqui todos, e é com mais alegria hoje que, para além de termos aqui a nossa querida amiga Hélia, que nos vai apresentar um tema que preparou generosamente para nós, temos aqui uma estreia, que é o nosso Edilson, que vem aqui fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Bem-vindos aos dois, cada um com os seus préstimos, e celebrar a doutrina espírita e aprender com a doutrina espírita é assim mesmo, desta forma descontraída, fazermos esta escolha de guardarmos um momentinho da nossa semana para aurirmos forças, alimentarmos a alma, porque o cafezinho do corpo ninguém se esquece, mas o cafezinho da alma, que é tão necessário, muitas vezes nós esquecemos. Bem-vindos todos, e vamos então começar. A Hélia dispensa apresentações, como estávamos a dizer. Obrigada. Já vamos ver qual é o tema que ela nos traz e como o vai expor, e o nosso Edilson vai aqui iniciar com a prece de abertura dos trabalhos. A prece de abertura dos trabalhos, está, Edilson? Sim. Para mandar aqui as boas energias para o pessoal. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, bora fazer aqui a nossa oração. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos todos aqui. E agradecer também a todos vocês por estarem aqui conosco para aprender mais um pouco. Aprender um pouco da lição da vida para carregarmos para o nosso aprendizado. Que o nosso Senhor Jesus abençoe todos nós grandiosamente. Muito obrigado ao Senhor, mais uma vez, por esse dia tão maravilhoso, por toda essa gente aqui. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós. Que o Senhor nos guie com a sua luz, com o seu amor, com sua paz. Que o Senhor nos dê sempre a coragem, nos dê a força, nos dê bons pensamentos, Senhor. Nos dê os bons pensamentos para que possamos ficar em paz com nós mesmos, possamos estar em paz nas nossas casas, com nossos vizinhos, com nossos amigos, e que o Senhor nos guie sempre com seu amor. Agradecer sempre a Deus por nos ter enviado nosso Senhor Jesus para guiar nossos corações. E pedir a Deus, pela sua misericórdia, por todos os nossos irmãos que estão em necessidades. Nesse momento, Senhor, meu Deus, que a sua luz chegue a todos nós, principalmente aos que mais necessitam. E que seja feita a sua vontade, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja, hoje e sempre. Obrigada. Então, agora. Obrigada, amigo. Então agora vamos trazer aqui a Hélia, vamos aqui mudar, vamos aqui pôr a apresentação e vais carregar para cima e para baixo. Está bem? Sim, Qualquer coisa grita. Grito, sim, senhor. Então, muito boa tarde outra vez Boa tarde. aos que estão aqui também lá em casa.
É sempre com muito gosto que venho cá, estou entre amigos, por isso a Paula diz muito bem, não preciso cá de apresentações, o meu nome é Elia e estou aqui de coração sempre. É um reencontro sempre muito bonito e muito esperado. Hoje, também acho que depois de uma linda prece de abertura, é de facto agradecermos este dia lindo que tivemos a sorte de estar, não é? E de podermos estar aqui agora porque quisermos e estamos em segurança, chegamos em segurança e é de agradecer também essa possibilidade que tivemos. Hoje, o tema que eu trago para nós refletirmos, já sabem que é sempre uma reflexão conjunta, com trabalho conjunto, não pode faltar. O tema de hoje é a generosidade. A generosidade é uma virtude essencial da nossa caminhada ou da nossa jornada espiritual. Só que muitas vezes o que é que acontece quando nós pensamos em generosidade? Vamos sempre para o outro conceito que é o de dar. Generosidade, nós inconscientemente ligamos a dar qualquer coisa. Importa para já, e só para já, dizer que generosidade é muito mais do que isso. E manifesta-se para além dessa capacidade que nós temos de dar. E manifesta-se como? Pode-se manifestar na forma em como nós damos atenção ao outro, como nós compreendemos o outro, como nós perdoamos. E nós sabemos que o perdão leva à liberdade. Não é? E também como auxiliamos o outro. Tudo isto é ou faz parte da generosidade. Torna-se também fundamental percebermos que ao sermos generosos conosco e com os outros, que nos tornamos um instrumento de amor divino. Aprendendo que aquilo que nós damos com esta sinceridade que está inerente à generosidade, só nos dá vantagens. Porquê? Porque nos faz evoluir, ter luz, não é? Ou paz interior. É só ganho. Se nós, de facto, virmos a verdadeira dimensão da generosidade. Já voltaremos a todos estes pontinhos. Mas nesta primeira reflexão eu arriscava até a dizer que então a generosidade é o quê? É o amor em ação. O amor que se espera que nós, conhecedores da doutrina espírita, e de outros também, não é? Tenham e saibam pô-lo em ação. Ser espírita é ser ativo, é ter o conhecimento, mas é sobretudo praticá-lo, levá-lo a outros. De uma maneira, como disse a Paula, simples, porque é assim que nós somos, simples. Quem quer que seja tem sempre qualquer coisa para nos ensinar. E o outro tem sempre qualquer coisa para aprender. Não tenhamos a ilusão que sabemos tudo. Ninguém sabe tudo. E ainda bem. Não é? Porque nós somos seres sociais e os seres sociais, ou seres sociais que somos, vivemos em sociedade e viver em sociedade é partilhar. Por isso, ainda bem. Generosidade é isto tudo. É o amor em ação. Que tipo de amor? O amor simples. O amor puro. Aquele que não tem qualquer intenção na sua prática. Não é? Nós fazemos porque achamos que temos que fazer. Não estamos à espera de receber aquilo que damos. Que desafio enorme. Porque nós somos humanos. E é natural e não é censurável assim de todo, com aquela forma de culpa, que nós muitas vezes começamos por praticar esta generosidade com alguma intenção por trás. Mas faz parte da nossa jornada espiritual. Nós somos seres em evolução. Hoje podemos fazer assim, amanhã certamente essa nossa necessidade
de darmos algo para termos algo, vai se dissipando e vamos tornando cada vez mais generosos. Outra questão é que esta forma de generosidade, ou melhor, é a generosidade em si, não é aquela generosidade que nós estamos habituados a ver na televisão, nas redes sociais, nas capas de revistas. Não é essa generosidade dos flashes, dos holofotes, onde toda a gente precisa de ser reconhecido e saber que é generoso. Não. A generosidade é silenciosa, é atenta ao mundo real, às pessoas reais. Não é feita de grandes factos, é feita de pequenas coisas simples no nosso dia-a-dia. Para que é que nós vamos aspirar? Ser generosos para com todo o mundo, ou pessoas de um país, ou pessoas de uma cidade, quando não o somos com a nossa pessoa real ali ao lado? Já olhámos para ela com generosidade? Se calhar não. Porque se calhar também, na verdade, não pensámos nisso. Nem pensamos que a pessoa precisa de ajuda. Mas não nos esqueçamos que é com gestos simples que nós construímos uma grande realidade e as grandes mudanças. E a generosidade também faz parte da nossa mudança evolutiva, na nossa transformação, se quisermos ser um bocadinho mais dramáticos e para acordarmos e pensarmos que isto é uma grande responsabilidade. Portanto, voltando um pouquinho atrás, a generosidade é simples, é a generosidade do dia a dia, a silenciosa, a que fazemos porque queremos fazer, sem nos preocuparmos em receber alguma coisa em troca. E manifesta, sobretudo, na forma como tratamos o outro e também na forma como lidamos com a vida. Olhem só, tem estas duas vertentes. Como também já estão habituados a mim, já sabem que hoje não posso fazer diferente das reflexões que faço sempre, não é? Convosco. E então, para começarmos bem, temos que ter aquela pergunta que nos faz pensar um bocadinho. E agora convido-vos à pergunta. O que é que temos feito com aquilo que a vida nos confiou? Pergunta simples, correto? Nada difícil. O pior é que é profunda, muito profunda se nós olharmos, porque está aqui muita responsabilidade implícita. E é muito profunda porquê? Porque nos obriga uma vez mais a ir onde nunca queremos ir, que é onde? Ao fundo de nós, ao nosso interior, ao nosso autoconhecimento. A teoria nós temos, não é? E vamos para Jesus, que nos deu a maior lição de sempre há 2000 anos atrás, mais um pouquinho. E nós ainda hoje nos custa a praticar, a aceitar, a tê-la como normal. Portanto, ir ao nosso interior também ainda não é uma tarefa que nós façamos com muita simplicidade e assim tão facilmente. Mas é aí que está realmente a nossa transformação e o nosso pensamento, porque são as coisas reais que têm a ver só connosco. Por isso mesmo não se assustem, que eu não vou perguntar a ninguém o que é que fez com a vida, que nos foi ou não. Não, porquê? Porque é fácil, o que é que vocês iam responder? Vocês, incluindo eu. Atenção, não é? O que é que ia responder? Aquilo que eu preparei. Eu tenho que parecer bem. Não vou dar uma resposta assim, que depois as pessoas julgam. Não é verdade? Não. Já sabem que eu sou um bocadinho complicada. E então, o que eu quero mesmo é que procurem dentro de cada um de vocês, de nós. De nós. É um caminho bonito, mas muito árduo, não é? Mas que devemos sempre lembrar. E aqui o que interessa, tão e somente, é fazermos esse esforço de procurar
a resposta ou as respostas. E até as respostas podem ser contraditórias. Isso não interessa nada, porque isso significa que já lá fomos. E se já lá fomos, temos duas respostas, nós só queremos uma, vamos ter que estudar e vamos ter que fazer novamente esse exercício de forma continuada. Olhem que bom que é. Não é? Porque é no desafio que nós crescemos, não é na passividade. É quando a nossa mente se desafia que nós começamos a querer ter as nossas respostas. Porque a dos outros nós temos. Livros, televisão, internet, inteligência artificial e sabe-se mais o quê, não é? Que nós temos ao nosso acesso, portanto nunca houve tanta informação. Só o que falha é que ainda ninguém nos ensinou a ir buscar essa informação dentro de nós sem nos sentirmos um pouquinho feridos, vou arriscar dizer. Ou sem nos sentirmos com medo. E é isso que vamos ter que aprender a ultrapassar aos pouquinhos. E atenção, que nesta pergunta, o que temos feito com o que a vida nos confiou, temos que incluir aqui na nossa reflexão o tempo, mas não só, porque estamos todos a pensar em tempo. Eu já vivi estes anos todos, deixa-me lá fazer aqui uma linha cronológica, o que é que eu fiz, que eu achei que era bom e mau, e que onde é que eu fui generoso, e outras coisas mais. Não serve só, lamento. O que é que nós temos que incluir aqui também? Temos que incluir os recursos que nós tivemos, ou podemos ir a ter, as oportunidades de ser generoso, ou vou ser um bocadinho mais ampla, de fazer o bem. E principalmente os nossos sentimentos. Aqui incluímos os nossos sentimentos. Porquê? Porque os nossos sentimentos dependem da vontade. E da vontade de quem? Não é? Os meus sei da minha. Não é? Os vossos. Vocês o elemento mais... Somos todos o elemento mais importante. Somos todos importantes, temos todos esse poder magnífico que é transformar-nos. E resistimos a esse caminho. A doutrina espírita ensina-nos que nada é por acaso. E tudo tem uma finalidade. E neste caso vamos dizer que é a finalidade educativa. Estamos aqui para educar sentimentos, lapidar ou moldar, tirar aquilo que está menos bem, o nosso caráter e aprender a amar. Nenhuma aprendizagem revela tanto quem somos quanto o quê? Quanto o quê? Onde é que nós podemos verificar se aprendemos ou se continuamos iguais? Eu penso que é com o feedback vamos tendo dos outros. Tal e qual. Porque Perfeito. As nossas mudanças, embora não possamos mudar ninguém, mas vamos recebendo as mudanças através das nossas. Quer dizer, falando assim. Está perfeito, é mesmo isso. Nós mudamos e as pessoas vão vendo as nossas mudanças. Se forem para melhor, que em princípio é isso que se pretende. Mas também se forem para pior, já vamos falar nelas um pouquinho à frente. Porque é mesmo que disse de maneira perfeita. Que é isso mesmo. É a maneira como os outros interagem connosco e nós com eles. É no tratamento com o outro. Nós vamos percebendo se mudamos, se limamos ali aquela coisa, que impacto é que teve no outro, se está muito mais feliz connosco ou se mostra mais um pouquinho de cara fechada ou se sentiu incomodado. O barómetro ideal para nós medirmos a nossa transformação. Nós somos muito refilões. Eu assumo. Eu refilo com tudo. Se um dia aparecer, porque eu sei que refilar, só por refilar, não é absolutamente nada a não ser feitio, há algo a mudar. Se eu chegar a um sítio onde as pessoas me conhecem e eu fico em silêncio, serena, alguém vai estranhar.
Não é? Primeiro perguntam-me se eu estou bem, não é? E depois, se eu disser que estou, e mostrar, não é bem mostrar, é estar de facto bem, não é? Porque nós mostrar a ilusão não nos interessa. Interessa é deixarmos ver quem nós somos, quem nós estamos agora, onde estamos, com quem estamos, é ser autênticos. E se eu mostrar isso, as pessoas vão se desabituar à Hélia refilona. E vão, alguns que se calhar têm outras coisas menos boas, também vão pensar que se calhar também é a altura de modificar o comportamento, se acharem que realmente é esse o caminho. Porque todos nós temos a nossa altura certa, ninguém vai atrás de ninguém. Nós só fazemos na altura certa quando acharmos que é o nosso momento. Não vale a pena ninguém empurrar ninguém para a transformação, não resulta. É o nosso compromisso interior. Voltando um pouquinho atrás, à generosidade, é mesmo isso. Nós medimos aqui a nossa transformação realmente pela nossa relação com o outro. Também é importante dizer agora que também não nos encontramos aqui neste planeta, na Terra, só para usufruirmos de tudo o que a Terra nos tem para dar de bom. Ou seja, egoisticamente. Não temos esse privilégio que não é de todo bom, acho. Não estamos aqui para usufruir das oportunidades que a Terra nos dá só por si, só para nosso bem-estar. Estamos aqui para partilhar uns com os outros e com a Terra também, não é? Estamos neste planeta escola, hospital, como queiram chamar, para que ele nos ajude aqui, com estas condições que temos, a evoluir. E não vou sozinha, levo todos também comigo, porque eu estou nesse todo, não é? Nós somos um todo. Nós temos que perceber que somos uma família espiritual. Não precisamos nos conhecer a todos, quanto Hélia, quanto Manel, Joaquina. Isso pouco ou nada interessa, é um rótulo que é necessário em sociedade, não é? Mas espiritualmente o que interessa é percebermos que quem está ao nosso lado é nosso. É nosso. E eu acho que pensarmos assim muda tudo. E já vamos também, e já vou ver convosco, se também acontece convosco nessas situações. Mas afinal, tanta reflexão, dissemos que íamos falar do tema generosidade e ainda não dissemos o que é então a generosidade. Só dissemos assim uma característica ou outra e como identificá-la. Eu vou voltar. A maior parte de nós associa generosidade a dar. E dar o quê? Dinheiro ou outra coisa qualquer material. Certo? Aprendemos a fazer o quê? A contar o que possuímos, o que acumulamos e até o que conquistamos. Mesmo que há pessoas que dizem eu subi por mim, eu tenho porque eu trabalhei para ter. Certo? É isso que nos define enquanto ser espiritual? Não quer resposta. Quer reflexão. Quando nós voltarmos à nossa pátria, ao nosso mundo espiritual, o que é que nos vão perguntar? Vão-nos perguntar quantas casas tivemos? Quantos carros magníficos fomos capazes de comprar? Quanto dinheiro deixámos cá para nada? E foi a nossa preocupação de vida? É isso que o mundo espiritual nos vai questionar? Não. Lamento. O que nos podem, quando muito, perguntar é de que forma, com as oportunidades que tiveste, repartiste com os outros o que tens ou que tiveste? E é aí que nos vão fazer pensar outra vez. E é o que nós normalmente não pensamos. Desculpe interromper. Não interrompe nada. Tem aquela famosa frase que se ouve muitas vezes, eu nunca assisti a nenhuma reunião mediúnica. Ai, se eu soubesse. Nem é preciso ser numa reunião mediúnica.
está comprovado que não é as frases, o que as pessoas que estão para desencarnar se arrependem muitas vezes é desse tempo e da forma como ocuparam, porque ocupar... desperdiçar, obrigada, é isso mesmo. Desperdiçaram o tempo precioso que tiveram numa oportunidade única. Nós não nos podemos esquecer que nós somos os privilegiados de estar aqui hoje. Quantos espíritos não tiveram a mesma oportunidade que nós? Quantos anos ou milhares de anos vão ter que esperar para vir ter esta oportunidade? E nos hospitais dizem isso mesmo. Ai, se eu soubesse. Não é? E eu acrescento, soubéssemos o que vale realmente a pena. Se tivéssemos a capacidade de fazer uso dos nossos conhecimentos. Porque eu não duvido que teoria e muitos conhecimentos nós vamos tendo, felizmente, não é? Uns com os outros. Eu acho que sim. Tenho a certeza que sim. Agora, aplicar. Até porque às vezes, se aplicarmos, estou-me a lembrar de uma ou de outra situação, as pessoas vão achar que somos um pouco estranhos. E nós preocupamos ainda com isso. Mas não temos que nos preocupar. A nossa essência é o que de facto interessa. E não nos desviemos do nosso rumo. Nós viemos com uma missão planeada por nós e pelos mentores espirituais. E às vezes o caminho que devia ser em reta anda assim um pouquinho por curvas, porque precisamos, não é? Porque também precisamos. Mas façamos dessas curvas o conhecimento da mudança. O impulso à mudança. Ser generoso, também já dissemos, é muito mais do que dar materialmente. E vou voltar a dizer agora por outras palavras. Ser generoso é doar atenção, é saber ouvir, é saber compreender e é perdoar. Há pessoas que têm tudo isto, uma generosidade enorme dentro de si, mas não a sabem demonstrar. Há outros que possuem pouca generosidade, mas sabem fazer uso dela. Portanto, não interessa, não é? Aqui é muito mais do que ter ou não ter capacidade. É libertar-nos. Ter uma... Hoje eu gosto desta expressão, ter uma mente aberta. É isso que nós temos que sair da nossa caixinha e perceber. Na doutrina espírita, a generosidade é entendida como uma virtude moral, já o dissemos, profundamente ligada ao amor ao próximo e ao progresso espiritual. Então, como já referimos, não se limita à capacidade, e eu vou sempre reforçar isto, de dar materialmente, mas expressa-se na capacidade de oferecer de nós mesmos. O que é oferecer ao outro? Tempo, compreensão, paciência, perdão e auxílio. Desinteressadamente. É aqui que está o segredo. Ser generoso é reconhecer no outro um irmão. Já dissemos, fazemos parte da mesma família espiritual. Nosso irmão de jornada evolutiva, respeitando as dificuldades, as suas necessidades, sem julgamento e sem exigências. Conseguimos captar tudo. Olhem só, não é? É aceitar o outro, resumidamente, da forma que ele é. Sem preconceito. Porquê? Porque a verdadeira generosidade nasce da humildade e também da caridade. E aceitar o outro como ele é sermos caridosos. Nós não queremos. Quem é generoso, e nós, se não somos, vamos ser, não queremos reconhecimentos, elogios. Porquê? Porque confiamos na lei da causa e efeito. Também já vamos falar um pouquinho mais detalhadamente. Por isso, também dissemos que a generosidade é um exercício constante de amor.
é ativo, não é? Educa o coração, não é? Suaviza o egoísmo e aproxima-nos dos ensinamentos de Jesus e leva-nos à constituição de um mundo muito mais fraterno. Se conseguíssemos fazer tudo isto, não é? A nossa transformação moral, o mundo seria certamente muito mais acolhedor, não é? E muito mais simpático para todos, não é? Muito mais acolhedor. A doutrina espírita não se cansa de nos dar alertas e de nos ensinar a aprender, a lermos e relermos. Tudo isto sobre a generosidade, eu ressaltei aqui algumas frases do livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, mas na doutrina espírita, se nós formos e quisermos ler, temos lições incríveis de generosidade. E aqui, na questão 614, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando ela se afasta. Abrindo aqui o leque. Então, a generosidade faz parte da lei natural. Não é uma virtude opcional. Faz parte da lei divina. E a lei divina é a lei natural, onde nós estamos também incluídos. Somos centelhas divinas, não esquecer isso. É aqui, não é? Que se nós entendermos isto, que não é um gesto ocasional, mas é um estado de consciência, é aqui que nós começamos, enquanto espíritos, a compreender que viver também é auxiliar o outro. Porque é uma lei natural. Vivemos em sociedade, com uma lei de sociedade, mas estamos também com uma lei natural, não é? Divina. E aqui eu retirei estas informações de hoje do livro dos Espíritos, mas fui à Kardecopédia e recomendo muito. Tem lá os livros todos disponíveis para estudar. É excelente porque podemos fazer pesquisa, pergunta a pergunta e vem logo a resposta, mas também vem logo com outras informações da doutrina espírita também elencadas para não pararmos por ali. Portanto, recomendo muito. Lei natural. Portanto, lei natural é a lei de Deus, gravada na nossa consciência. Na próxima, portanto, a lei natural é uma lei de partilha, de amor e de partilha. Não é outra coisa. É somente assim, tão simples, parece, não é? Na verdade, mas não é. Na questão 886, aqui, antes de lermos, o que é que vamos verificar? Vamos verificar que os Espíritos esclarecem-nos que a verdadeira caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão. Também já o dissemos. Quando nos deixamos guiar pelo egoísmo, a nossa consciência acusa. Porque reparem só, quando nós estamos a ser um pouquinho egoístas, parece que nos sentimos incomodados com alguma coisa que não estamos a perceber muito bem porquê. Parece que sentimos assim um desconforto. E começa a nossa consciência. E será que agi bem? Não é? Começamos a ficar muito incomodados. Claro, é a lei de Deus presente em nós, que nos faz perceber que por muito boas intenções que tivéssemos naquela situação, se calhar não fizemos de facto o mais correto para todos. Se calhar fizemos o mais correto para nós.
E é quando nos sentimos assim, com aquelas incertezas, aquelas preocupações que parece que vêm do nada e que não fazem qualquer sentido. Fazem todo sentido. São os alarmes internos. Que, se nós estivermos atentos, conseguimos estar ali a tempo de corrigir o que estará menos bem. Nesta questão, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Eu vou só ler o que está destacado, está bem? Depois deixo-vos mais um exercício de leitura, está bem? Amai-vos uns aos outros como irmãos. O outro é nosso. Dito assim, parece que mexe mais connosco, não é? Abrange, portanto, a benevolência abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos, em que estamos com os nossos semelhantes. Não esquecer isto. Com todos. Com todos. Não é só com alguns, com aqueles que nos dá jeito. Lamento. É com todos. Seguidamente, temos a questão dos bens materiais, também bem explicado, como sempre, no Livro dos Espíritos, na questão 833, que questionaram, o Kardec questionou os espíritos, não é? É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Agora vou voltar a ler só cá em baixo o que está destacado. Tendo em vista isto, se não fosse egoísmo, não é? O desejo de possuir, se fosse uma coisa sensata, uma coisa ponderada. Se fosse socorrer os seus semelhantes, obrigaria-nos a praticar a lei do amor e caridade. É mais uma reflexão interior. Se nós estamos, de facto, a fazer o que os espíritos nos ensinam. Aprendemos já ou ainda estamos no processo e também está tudo bem. É o que é. Não vale a pena culpa. Vale a pena, sim, a iniciativa. Aqui ainda vou voltar a outra coisa, que é assim. Temos que pensar que os bens materiais são provas, como diz aqui, são provas. Não interessa, e tanto é prova a riqueza como a pobreza. Em igual forma. O problema, volto a dizer, não está em ter ou não ter. O que interessa é o uso que fazemos com o que temos. Aí é que está o verdadeiro busilis da questão. Temos que pensar que somos administradores temporários desta riqueza ou desta pobreza. E a generosidade vai se revelar quando? Quando se compreende a nossa responsabilidade espiritual. Porque se já tivéssemos compreendido, nada do que estamos aqui a dizer tinha importância. Mas ainda precisamos de ouvir e de perceber que a questão não é em ser extremamente rico ou ser pobre. É o uso que fazemos das coisas. Há pessoas, volto a dizer, tão pobres, mas que mesmo assim são generosas. Aqui ainda vou mais longe, em termos até materiais. Deixam de fazer coisas que se calhar queriam e tinham o sonho e a ambição, porque o mais importante é aquela outra pessoa que necessita. Já viram a grandiosidade desta generosidade? Tanto que essas pessoas nos têm para ensinar. Tanto mesmo. Antes de avançarmos, vou só contar aqui vários exemplos de generosidade do nosso dia-a-dia. E vamos começar em grande, pela Madonna. Quem me deu a conhecer foi através de uma palestra da Maíse Braga, que é uma senhora muito simples, que faz palestras brilhantes
parecendo que está a falar connosco, mas com cada um de nós, toca-nos. E é realmente simples, a conversa é muito agradável, parece mesmo uma conversa muito agradável. E então ela diz que a Madonna, quando se mudou lá para a cidade, a terra dela mais pequenina, foi viver para um apartamento, lá num prédio enorme. E tinha muitas dificuldades, e o sonho dela era prosseguir como atriz ou como cantora, não é? Que nós sabemos que felizmente conseguiu atingir esse objetivo. No entanto, o caminho dela não foi glorioso sempre. Ela teve dificuldades e nessa altura estava a dever a renda do apartamento e não conseguia pagar mesmo. O senhorio foi lá, pediu-lhe e ela pensou, como é que eu vou conseguir pagar se não tenho sequer dinheiro para comer amanhã? Como é que vou pagar estas rendas para trás? No entanto, naquele prédio enorme, onde ela não conhecia quase ninguém, porque aquilo é grandes cidades, entra e sai, não é? Ninguém se conhece, ela um dia foi surpreendida por uma coisa que ela nem se lembrava que fazia. Uma senhora, vizinha dela, entregou-lhe um envelope com notas e disse-lhe, menina, pague o que tem a pagar. E ela disse, pague o que tem a pagar? Sim, as suas rendas, não tem as rendas em atraso? E ela disse, tenho. Então este dinheiro não lhe vai pagar certamente tudo, mas vai ajudar. Ela disse, então mas como? Eu nem a conheço. Não interessa, mas eu conheço-a assim. Conhece-me a mim. Como? Porque a menina todos os dias canta. E canta lindamente. E a menina é a única pessoa que me dá ânimo desde que o meu marido faleceu há 6 meses. Eu todos os dias espero na ânsia de ouvir. Não desista do seu sonho, porque vai conseguir. Tenha fé em si. E ela, muito constrangida, não é? Um envelope de uma pessoa que ela não conhecia, não queria aceitar, mas aceitou, porque a senhora insistiu. Não deixe que ninguém a faça desistir dos seus sonhos. A menina não me conhece, mas eu digo, eu conheço por ir. Isto voltou-lhe a explicar. Ou seja, alguém que tem impacto na vida de outra pessoa e nem sabe. Não é? Madonna teve o sucesso estrondoso que nós vimos, não é? O dinheiro, a capacidade financeira que supostamente ou alegadamente tem, mas a verdade é que Madonna nunca esqueceu esta senhora. E quando teve a oportunidade, não só foi à procura da senhora, que ainda soube que morava no mesmo apartamento e não comprou o apartamento, comprou o prédio inteiro e disse à senhora, a partir de hoje sou eu que lhe pago tudo. E a senhora, mas porquê? Porque a senhora fez-me acreditar em mim. Eu não desisti. Vocês vão dizer, generosidade material. Não. É muito mais do que isso aqui. Aquela pessoa, aquela senhora ajudou alguém a sentir-se com força, deu-lhe alento, foi generosa. Por sorte, conseguiu ajudá-la também materialmente. Juntámos aqui as duas coisas. Mas a Madonna também não se esqueceu da senhora, ou seja, aquilo ficou lá. Quem a ajudou um dia não estava à espera de nada, aquela senhora não esperava nada, a não ser que ela tivesse sucesso. Mas ela sentiu que agora era a vez dela de dar também a alguém que a apoiou algum conforto, mesmo sendo material. E continuou a conviver com a senhora, que durou ainda 20 anos depois do êxito, a que a Madonna atingiu o êxito, ainda durou 20 anos. E este é um caso de generosidade do dia a dia. Outro caso, um empresário, assim, muito bem vestido, com aqueles carros todos XPTO, motorista, passava todos os dias pela mesma rua e via sempre ali um músico descalço e assim, com roupas pouco ou nada agradáveis para o frio que estava. E aquilo fazia-lhe confusão, via tantas, mas depois ele pensava, mas passam tantas pessoas e dão tantas moedas, porque é que ele não compra alguma coisa melhor? Aquilo incomodou, até que diz para o motorista, pare.
Parou e dirigiu-se ao músico. Não lhe deu absolutamente nada. Mas fez uma coisa. Olhou para ele nos olhos e disse-lhe: qual é que é o seu nome? Lá disse o nome, que não interessa. Olha, vai ter que me satisfazer a curiosidade. Eu vejo que toda a gente passa, que lhe dá imenso, que dão dinheiro, e porquê é que continua assim, que está descalço, está um frio? Ele diz: olha, obrigada. Eu, obrigada? Sim, obrigada. Foi a única pessoa que me perguntou o nome. Foi a única pessoa que me olhou nos olhos. Então, mas eu não lhe dei nada. Exato. E não me deu nada. Deu-me tudo. Era só isso que eu precisava, porque tem razão. Se eu quisesse coisas para me vestir, para me calçar, eu já tinha até dinheiro para comprar. Mas não é isso que eu quis. É que este dinheiro não me diz nada, porque ninguém me viu. Eu sou invisível. Generosidade daquela pessoa supostamente muito rica, com muita capacidade e que deu algo que tinha dentro de si, o olhar para o outro. Um psicólogo uma vez também me disse, numa conversa de café, passaram umas pessoas que estavam a pedir e ele disse com muito cuidado: quando nós damos ao outro, temos que ter o cuidado de falar de igual para igual. Porque está ali outra pessoa, não está um pobre, não está um mendigo, está outra pessoa igual a nós. Hoje eles, amanhã quem sabe nós. E é tal e qual assim, não é? É nós termos a nossa essência humana a funcionar ativamente, não é? Ativamente, é o outro. Correndo o risco de vos maçar, ainda só mais um caso. Outro senhor também que tinha tido uma vida fantástica monetariamente e também em termos familiares e tudo mais. Rico, perdeu a riqueza. Perdeu a riqueza e quem estava perto dele também o abandonou. Tudo certo, arranjou trabalho, conseguiu reerguer-se. Conseguiu até fazer alguma riqueza. Mas nesta altura, depois de perder tudo, já não lhe interessava voltar ao outro universo onde ele viveu. Porquê? Porque ele percebeu uma coisa. Toda a gente o conhecia, ninguém o ajudou e ninguém sequer sabia o nome dele. Então o que é que ele fez? Comprou um apartamento num bairro normalíssimo e veio para a rua sentar-se e veio. Passavam por ele imensas pessoas, do prédio, da rua, do bairro, se calhar. E ele tratava. Bom dia, Dona Alexandrina. Como é que foi a sua noite? Bom dia, pequeno Martim. Correu-te bem o exame? Bom dia. A sua mãe está melhor? Recuperou? Conseguiu vender a sua casa, Maria? Faleceu, desencarnou. Os senhores da agência funerária, não é? Dali do bairro, conheciam e diziam: e agora como é que vamos enterrar este senhor? É um indigente, quase, porque ninguém sabia que ele tinha conseguido reerguer-se. É um indigente, olha, vamos fazer-lhe o funeral, nem vale a pena esperar muito tempo. Caixãozito, e vamos lá fazer. E foram para o cemitério. E, entretanto, começa lá o senhor da agência a dizer para o outro: onde é que vem esta gente toda tão fina? Eu não sei, deve-se ter enganado no morto. Eles abriram o caixão e perguntaram: olha, tem a certeza que é para este funeral? É sim, não é o senhor X? É o senhor X. Então é mesmo para este funeral. E começaram a aparecer dezenas, centenas de pessoas. E o senhor da agência funerária: eu não estou a acreditar, o porquê? Eu vou perguntar. Disse novamente o nome do senhor: tem a certeza que estão no velório correto, para o funeral certo? É que o senhor chama-se tal, vejam a cara, vejam se o reconhecem, se não estão equivocados. E a senhora enfermeira disse: não, estou.
Nunca tenho pena de nunca o ter conhecido na verdade, mas ele sabia o meu nome e sabia que eu trabalhava por turnos. E ele fazia-me a pergunta que muitas vezes em casa ninguém me fazia, que era como me correu o meu turno. E o miúdo diz, e a mim, que eu nem sequer sabia da existência dele, eu acho que eu nunca ouvi. E ele disse-me pelo nome como é que correu o exame. Como é que aquela pessoa sabia quem eu era? Outra pessoa que estava e que por acaso reparou no Senhor disse, sabem porquê? Porque ele não era assim tão pobre, tão indigente. Deu foi sim valor à vida. Começou a perceber que o que importa é o outro, não é o dinheiro. E então ouvia as vossas conversas e muitas vezes também falava, olha, aquela pessoa com aquela vida, coitada, se calhar precisava de ajuda. E comentava no bem, porque ouvia as conversas e preocupava-se com as pessoas. E toda a gente, não é? Sentiu aquele aperto no estômago, o homem invisível que tão bem fez. Mas ainda foram a tempo de reconhecer e certamente muitas daquelas pessoas mudaram a atitude a partir daquela altura. Então é com estes exemplos que nós aprendemos, porque são no dia a dia. E a generosidade é amor em prática, no dia a dia, não é mais nada que não isto. Não vou contar mais exemplos, mas muitos haverá. Olhem, de Francisco Cândido Xavier, perdemos-nos. Não é? Não resistimos à lágrima, não resistimos ao aperto no estômago, a sentirmos pequeninos. Mas somos todos filhos, não é? Com a centelha divina e todos temos esse poder. E é isso que eu queria reforçar em nós. É que todos nós temos esse poder. Só ainda se calhar não chegou à altura certa de nós fazermos o que devemos fazer. Cumprimentar o nosso vizinho, ver alguém que leva 5 sacos do supermercado e que se calhar não pode, não nos custa nada, se calhar até íamos a correr para não sei onde, mas não sei onde já estamos atrasados, mais 5 menos 5, e ajudarmos aquela pessoa. São estes gestos que são grandiosos para nós, porque eles tornam-se grandiosos. Desculpa, eu posso... Claro, agradeço. Testemunha, assim, eu, quando vejo as pessoas, ou uma pessoa está bem vestida, você olha, você vê que ela está bem, sabe? Eu sempre elogio, mesmo não conhecendo, eu digo bom dia, você está linda hoje. Eu elogio porque eu acho importante. Eu acho importante, se fizesse comigo também. E há uns anos atrás, andando por Alcobaça, uma senhora dona de uma loja, eu achei ela lindíssima, lindíssima. E cumprimentei, bom dia, estava indo para o trabalho, parei, bom dia, elogiei. Falei, nossa, a senhora está muito bem, tudo de bom e tal, e fui trabalhando. Aconteceu depois de eu vê-la novamente. E eu cumprimentei e elogiei novamente. Porque ela está sempre impecável, linda, cuida muito bem de si, sabe? Só que ela me disse, ela me maltratou, me disse coisas horríveis e achou que eu estava me fazendo a ela. E eu fiquei assim, boquiaberta, mas como é que ela pode pensar uma coisa dessa? Eu só estou fazendo um elogio. Porque não fiz por mal. E depois disso, vi ela muitas vezes, mas nunca mais, sabe? é um bom ponto para refletirmos também, porque assim, a nossa sociedade, infelizmente, não está preparada para esse tipo de elogios, nem sequer às vezes, nem vou tão longe. A senhora até foi muito agradável e assim, certamente na vida de alguém faria diferença, porque às vezes as pessoas sentem-se tão em baixo, às vezes andam tão bem, aparentemente, mas na essência sabe tão bem um conforto, não é? E faria certamente o dia de alguém. Mas até sorrir, até estender a mão, hoje em dia, infelizmente, temos que ter essa cautela, mas é assim, eu vou-te dizer, não fez o que achou que
que devia fazer. Sim, foi o que Em o amor, coração não é? mandou. Em amor, pronto. E o que eu gostaria que fizesse comigo. Bom, eu não ando bem, mas no dia que estivesse bonito, olha, sabe, receber também um miminho. É um miminho, é um carinho, eu considero um carinho. Mas a nossa sociedade, infelizmente, ainda não está preparada para isso. Nós pensamos logo segundo as intenções. Aliás, eu adoro crianças, confesso. Eu hoje em dia já não me chego assim a crianças como fazia há uns anos atrás, confesso. Porque eu penso, ainda penso, sei lá, que eu raptar criança, que eu sou uma maluca qualquer. E custa-me imenso, horrores, porque eu adoro sorrir para as crianças, fazer macacadas, pegar ao colo, brincar. Mas hoje em dia não se pode, é verdade. Estamos numa sociedade desconfiada, uma sociedade de egoísmo, mas também é culpa nossa, não é? Culpa nossa. E de facto, não nos deixarmos condicionar também por essa situação, ou seja, fazermos, é assim, eu gosto de crianças, se calhar já não vou fazer o que fazia há uns tempos atrás e aproximar-me, mas se calhar vou sorrir e dizer bom dia. Pronto. Ainda ontem uma colega minha que também gosta de brincar com crianças e da simpatia, estávamos com essa conversa precisamente do exagero que se pode ou não fazer. Ela tem 2 cãezinhos giríssimos e que gostam muito de se mandar para cima das pessoas para terem festas, são muito mimados. E ela viu uma criança e a criança ela diz, os olhos dela brilhavam. Eu acho que ela se queria mesmo vir a ter comigo e a mãe muito contida. E ela disse, oh minha querida, podes à vontade dar-lhe festas que eles não te vão morder, está à vontade. E a mãe parece que ficou descansada e disse, sabe, eu queria, mas nós hoje em dia não sabemos o que é que podemos fazer ou não. Eu disse-lhe, eu até te deixo, mas eu não sei se a senhora vai gostar, não é? Mas pronto, aos pouquinhos vamos tentando mudar essa realidade, porque é verdade que às vezes um sorriso é a única forma de generosidade que o outro recebe, não é? E nós não estamos atentos. Pronto, mesmo comedidos, não é? Mesmo com essas situações, tentarmos fazer o que consideramos melhor para nós. Não esquecer que a generosidade abre sempre alguma porta, sempre. E que, sobretudo, suaviza o egoísmo. E já nos ensinaram também os espíritos que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. É que nos limita mesmo a sermos generosos, a sermos amorosos, a sermos caridosos, a sermos seres espirituais, não é? Aqui. Ele não avança. Deve ter carregado aqui em alguma coisa, Paulinha. Desculpa. Pronto, componente. Vou ser generosa com ela, resistem-me. Já me vais pedir algo em troca. Agora deixa ver se isto não me corre a jeito. Obrigada. mereço, Pronto, mereço. quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Obrigada. Pronto, o segredo está em repartir e não em ter, possuir, de ter. O egoísmo, como estávamos a dizer, é aquela chaga mesmo da humanidade. E daí deriva todo o que é menos bom, não é? Como nos dizem os espíritos e nos ensinam. Eu não vou ler a resposta, que é muito longa, é para casa, está bem? Para lermos e relermos e estudarmos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Ou mais prejudicial, digo eu, não é? É o egoísmo, de facto. E quando somos generosos, o que é que acontece? Damos um passo no combate a este egoísmo. É isso que nós temos que pensar. Fazemos o nosso melhor com as ferramentas que temos. Que às vezes o outro não tem as mesmas que nós. Também com a vantagem, falo assim, o que acontece? Ficamos melhor. Ficamos, exato. Mais leves, não é? Mais animados. Passa-se qualquer coisa, quando se faz algo bem, ou Como nós dissemos há bocado,
o nosso aviso, o nosso alarme, não é? Que nós estamos ligados à lei natural, à lei divina, e temos aqueles alarmes, felizmente, que nos avisam, também nos dão essa gratificação, também nos dizem, também nos conforta, não é? Estamos a fazer, sentimos-nos bem, parece que não fizemos nada, mas fizemos muito. Uma palavra, pronto, qualquer coisa. Até, como falou das crianças, eu adoro crianças, criei filhos, sobrinhos, netos, quer dizer, estavam lá por casa muitos, eu estava em casa e gosto de crianças e continuo a querer interagir, mas há uns anos esta parte tenho que dizer stop, deixa eu ver como é que vai ser a parte lá. A abertura. E pronto, e digo assim, não, rapaz, que até na fila do supermercado, às vezes há vezes com filhos tão engraçados e eu não me mexo. E ia fazer as caretas, já estou a fazer mal de logo, eu estava, mas eu vi esses ficam lá, mas é isso. Temos que ter, mas os responsáveis, eu lamento, mas os responsáveis somos todos nós, todos. Um caso particular. Eu tenho uma casa de calor e estão lá uns senhores a olhar o sexo e eu, uma menina com 7 meses, eu percebi, fui lá, e a menina, está tudo muito bem, quer dizer, não ia pedir para a menina vir para mim, não pedir nada, porque sei lá como é que, se aqui já é o que se vê, ela disse, se eu queria segurar, a garota veio para o meu colo, queria vir comigo, começou a dizer adeus à mãe, e eu disse assim, mas que giro. A diferença cultural. A diferença, quer dizer, de umas pessoas para as outras. E uma colaboradora que vai também lá, ainda ontem agarrou a menina ao colo e abraçou e apertou e beijinhos e tudo. E a mãe ali e o pai contentes. Claro. E também há 2 anos ficaram lá uns ucranianos que vivem na Áustria, que era a mesma coisa. Tinha uma menina, uma Sofia, não sei já, que mal andava, e ela dizia-me, não quer segurar? Eu quero, mas eu não posso, mas não tomo iniciativa. É isso, mas é sermos autênticos. Para aqueles pais que não querem. Sim. Parece que nós vamos roubar a criança. Não, hoje em dia a nossa sociedade é um bocado individualizada, mas isso também é temporário, porque ninguém é ser individual, portanto isso é só uma transição. Não deixemos de fazer a nossa parte, com conta em medida, com o nosso conhecimento, com a nossa tranquilidade, fazendo pouco a pouco. E é isso mesmo que vamos falar agora, de caridade também para com o outro. Como eu disse, não é só o livro dos Espíritos que eu trouxe aqui, também trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, nomeadamente neste capítulo, onde nos dizem que fora da caridade não há salvação. E aqui é a mesma coisa, a caridade é também, a generosidade também faz parte dessa caridade e não podemos esquecer. E devemos, de facto, eu trouxe aqui a informação toda para vocês e nós, sempre, tá bem? Não termos desculpa de não saber onde é que estão exatamente as informações para depois, e vocês já vão ver como é que vai acabar a palestra, para depois nós estudarmos e aplicarmos, se possível, no nosso cotidiano, porque é aí que fazemos a diferença e fazemos de facto algo, não é? É fora. Somos convidados sempre à indulgência ao perdão, mas também é verdade que é muito mais fácil sermos generosos com quem conhecemos, porque já sabemos que ali nós gostamos imenso daquelas pessoas, nós conhecemos, as pessoas não se vão ofender, está ali, o ambiente criado é propício a sermos generosos e está tudo certo mais uma vez. Contudo, aqui o nosso mérito também é ganho se ajudarmos, sobretudo, quem não conhecemos e, sobretudo, ainda, quem nos feriu. Verdade. É aí que reside a verdadeira generosidade, porque vai exigir de nós, não é o perdão que liberta. Mas é também com essa generosidade que devemos praticar que o espírito evolui, não é no outro lado, no campo fácil. Não é? Nós não estamos cá
para vivermos fácil, confortáveis. Nós estamos cá para evoluir, não é? Para cumprir, para limarmos o que fizermos de menos bom, as coisas que temos que ultrapassar. É para isso que estamos cá. Então, e nós temos um modelo supremo. Na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Repara, nossa orientação e nosso guia. Olhem esta generosidade. Claro que é Jesus. Perfeição moral, modelo, não é? Que nós temos que fazer. Jesus foi generoso com todos. Ele perguntou: olha, você falou mal de mim? Qual é a sua vida? É digno de pisar o mesmo chão que eu piso? Não. Para Jesus, nada interessava. Jesus foi generoso com os pobres, com os ricos, com os influentes, com os criminosos. Ele até foi generoso com quem lhe fez mal. Melhor exemplo, em tudo não podíamos ter. Ele foi generoso até com quem lhe fez mal. E reparem, Jesus não perguntou quem merecia que ele fosse generoso com todos. Ele apenas amou. E até chamou a atenção da época para o papel da mulher. Ele até foi generoso fazendo aquela população, daquela altura, não é, perceber que a mulher era um ser igual ao homem. Como? Chamando para perto de si as mulheres. Porque ele sabia que as mulheres eram o ser mais generoso, com mais coração, enquanto o homem é mais de força, de coragem, não é? E a mulher é mais terna. E ele sabia que a sua mensagem seria muito bem passada através das mulheres. Olhem a generosidade. Não só de passar a mensagem do amor, mas fazer perceber que a mulher e o homem na sociedade deviam também ter a mesma importância, porque são seres iguais. É esta a caridade moral, é estes os ensinamentos que Jesus nos ensinou a dar, a receber também, mas sobretudo a dar sem esperar nada em troca. O modelo de generosidade, com o rosto que lhe quisermos dar. Não interessa. Tantas mais imagens podíamos pôr aqui, não é? Não interessa, interessa pensarmos em Jesus, ver Jesus como nós achamos que o devemos ver, e é o que interessa mesmo. A generosidade é feita no nosso dia-a-dia, é feita no nosso trabalho, na forma como nós reagimos, por exemplo, no trânsito, na forma como nós interagimos uns com os outros, na forma como ajudamos o outro ou temos tempo para o outro. Atenção plena, já ouviram este termo? É muito moda. Mas o que é isso de atenção plena? É tão e somente aquilo que nós estivemos a falar. É ter tempo para o outro, tempo de verdade, olhar o outro no olho. Não é? Sermos empáticos com o outro, estar com o outro ali, naquele momento. Nas redes sociais, na maneira como encaramos o outro e as suas necessidades, oportunidades. E é aqui que nós escolhemos a nossa forma de estar, aquela que nós vamos querer adotar a partir de agora, com mais um bocadinho de conhecimento. Porque tudo é feito no nosso dia-a-dia, não é naqueles, como dissemos no início, não é nos holofotes onde tudo se passa. Nos holofotes o ambiente é controlado
E como tudo é controlado, o êxito é garantido. Aqui certamente teremos muitas quedas a dar. Ai, mas quando nos levantarmos vamos ter uma força espetacular. E a recompensa, sim, essa vai ser interior. Aquele vazio que às vezes sentimos vai ter lá algo a ocupar certamente. Não nos esqueçamos desta informação. Porque tudo, o segredo é também acreditarmos na lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que nós fazemos não se perde nada, não é? Cada gesto de generosidade fica registado na consciência, na nossa consciência e na lei divina também. Muitas vezes nós não recebemos, não é que seja receber, mas não temos o retorno que nós esperamos ter no imediato, não é? Se aquela pessoa é tão boa e vive tão mal, não merecia, não é? Porquê? Porque às vezes o retorno não é no momento que nós achamos que tem que ser. É sim no momento que efetivamente tem de ser. Não é no que nós queremos, é no que tem que ser, no momento próprio. E não esqueçamos nunca que a lei de causa e efeito é sempre justa. A generosidade não transforma apenas quem recebe. Transforma, sobretudo, quem a pratica. E é aí que o nosso interesse deve estar, não no contrário. Cada gesto generoso torna-nos mais livres e mais próximos do bem no nosso caminho, ou seja, a não nos desviarmos do nosso propósito. Começamos, ou melhor, encerramos como começamos, com mais uma questão para levarmos connosco. O que posso fazer a partir de hoje para ser mais generoso? No verdadeiro sentido da generosidade que a doutrina espírita nos ensina. Não é? Vamos desafiar-nos, porque é quando sairmos daquela porta que tudo vai começar. Aqui, a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso corpo está ansioso por mudança, verdade? Estamos em paz, estamos com uma harmonia fantástica, uma paz enorme, não é? Capazes de dominar o mundo, o nosso mundo e o dos outros. Ainda bem que assim é, conseguimos estar neste equilíbrio. Mas não nos esqueçamos, quando passarmos aquela porta e sairmos deste conforto espiritual, não é? Deste ambiente humano, acolhedor e espiritual, é ali que começa tudo. E não nos dispersamos quando sairmos. Começamos a ver o outro como realmente merece. Melhor, comecemos a ver-nos a nós próprios como nós merecemos. Nós sabemos o que queremos. Nós estamos aqui com o propósito. E é a partir daí que vamos caminhar e tentar não nos desviar daqui, da casa espírita, destes conhecimentos que vamos tendo e partilhando e fazendo uma continuidade no mundo real, na vida cotidiana, desta forma de estar. É somente sermos espíritos ativos, com o conhecimento que temos. Qual o caminho a escolher, cada um será responsável pelo seu caminho. E obrigada pela vossa generosidade. Obrigada. Obrigada a nós pela tua generosidade para connosco. É muito gratificante nós podermos fazer este caminho da doutrina espírita e com estas ofertas que nos vão aqui fazendo, não é? E houve aqui muitas coisas para quem esteve no curso básico que eu acho que ela andou a espreitar, não é? Ela andou ali a pescar umas coisas. Eu estou cá desconfiada, já vou ver se o telemóvel ficou gravado. Os segredos não se contam. Isso. Então, olhem, como nós já fomos interagindo enquanto tu estavas... Diz. E eu esqueci, peço desculpa, queria dizer só mais alguma coisa, não é? Peço desculpa. Eu também não a percebi. É porque às vezes assim,
assim, faz parte de mim, tá dentro de mim, é mais forte do que eu. Se eu vejo que alguém precisa, seja lá o que for, se eu tiver, eu ajudo, independente de quem seja. Independente se seja alguém que eu conheça ou que eu não conheça, ou que achem que é boa pessoa ou achem que é má. Eu, assim, eu não consigo não ajudar. E eu ajudo. E as pessoas falam, mas você ajudou fulano ainda fala mal de ti pelas costas, que não sei o quê. Olha, e diz-lhe assim para a próxima: não é problema meu, pois não. Eu fiz o que achei que devia fazer. O que a pessoa faz ou fez ou vai dizer, não é problema meu. Ajuda e desliga-te. Exato. Sim, Porque a sim. intenção é o que tu doas. A partir daí, Eu lançaste eu fiz e a minha segues parte. adiante. Sim, claro. Agora, E não é desligas. mais comigo. O bem está feito. Agora, o outro. Porque assim, às vezes eu fico até a pensar dias e dias, mas eu não consigo, eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço. E aí eu fico tranquilo. Exatamente. A lei divina a funcionar, a consciência a funcionar. O outro é problema só do outro, o que pensa, o que faz, o que diz, o uso que faz das coisas, que nós até podemos dar com uma intenção e a pessoa depois faz outra coisa qualquer. Mas isso, a nós o que é que vai afetar? Em nada. Ajuda e passa. Até no Largamos. frigorífico. É. Lembrete. Também, mais um. Ajuda e passa. Ajuda e Segue passa. adiante. E o Chico Xavier dizia, ajuda e segue. E mesmo, segue ajuda e adiante. segue. Não Eu interessa. aprendi porque, com essa frase, porque às vezes ficamos, podia ter feito isto, não, ajuda e segue. E fica Se tranquilo. temos o impulso no bem, há que sermos fiéis a nós. O que cada um vai fazer com esse bem já não é nosso. Não está. Mas o bem que nos faz bem é o bem que nós fazemos. Ora bem. Como cada um recebe. Muito obrigada, meu Obrigada, bem, que nos deste. Obrigada eu. Então, vamos aqui só despedirmos do pessoal lá em casa, que estão no seu conforto. Mesmo. E aqueles que irão ver a posteriori, que são sempre mais do que os que estão online. Agradecemos pela oportunidade de estar novamente contigo Eu é que e aprender agradeço. contigo, é sempre uma delícia. E vou-te pedir se fazes aqui a nossa prece de encerramento. Faço Pode sim. ser? Claro que sim. Com muito Sempre, gosto. sempre continuando generosa, sempre no contributo. E aqui temos um exemplo, ela vai nos dar aqui uma bênção de luz. O que nós vamos fazer com essa bênção de luz é da responsabilidade de cada um de nós. Obrigada. Obrigada eu. Então, mantendo-nos tranquilos, imersos nesta paz, agradeçamos a Jesus pela oportunidade deste encontro, das reflexões que fomos fazendo, que nos ajudam a olhar para dentro e a inspirar-nos para praticarmos o bem. Ensinai-nos, Jesus, a sermos mais generosos, sobretudo naquilo que somos. Ajuda-nos a oferecer a atenção plena, a prática do perdão e a indulgência que constrói a paz. Que saibamos vencer o egoísmo no nosso dia a dia. Inspira-nos a transformar os ensinamentos recebidos em atitudes. Ajuda-nos nas dificuldades que ainda possamos sentir nos nossos caminhos. Caminho de progresso moral. Que hoje saiamos daqui com a tua luz no coração e que aprendamos a ser generosos conosco
para depois podermos estender essa generosidade aos outros. Obrigada por tudo e obrigada a todos os que estiveram connosco, encarnados e desencarnados. Obrigada a toda a equipa espiritual por nos permitir poder refletir, falar e aprender. Obrigada e boa semana. Vamos sair com este sol maravilhoso a inspirar-nos. Está ali o pessoal a dar os parabéns, até está ali a minha mãe. A tua mamãe. Beijinho para todos. Tchau, meus Beijinhos grandes. amores. Para a semana há mais.